estou aqui no Museu Mané Garrincha, no Esporte Clube Pau Grande. Então nós viemos aqui, nós estamos em Magé, e nós viemos participar, né, desse momento importante na vida de um grande craque do futebol brasileiro, chamado Garrincha, né? O anjo das pernas tortas. Então aqui nós vemos os troféus da sala de troféus do Museu Mané Garrincha. Então esse homem, Mané Garrincha, né? Esse jogador tão importante de futebol, assim como o Pelé, ele poderia também, com toda a certeza, ser chamado também do rei do futebol. Do rei do futebol. Ele podia ser chamado do rei do futebol. Porque ele é tão importante quanto o Pelé na história do futebol brasileiro. E ele tinha tanto talento quanto o Pelé. Há quem queira comparar os dois, que para mim é algo que não dá para fazer. São dois estilos diferentes. E quando jogaram juntos, Pelé e Garrincha, o Brasil nunca perdeu, a seleção brasileira nunca perdeu os dois em campo. E aqui nós vemos então as fotos, né, de Garrincha na seleção brasileira de 1958. Aqui tem outra foto dele, e nós percebemos então esse outro rei do futebol, né? Que podia ser tão reconhecido quanto o Pelé por causa do seu futebol, da beleza dos seus dribles, né? A importância que ele teve para a conquista da Copa, principalmente a de 62, quando o Pelé se contundiu, né? Mas, infelizmente, né, nós também perdemos Garrincha, né? E aqui estão os dois juntos, Pelé e Garrincha, né? Durante a Copa de 58. Então, os dois jogadores, dois reis do futebol, na minha forma de enxergar. E nós sabemos que o Pelé morreu, na verdade, essa semana, e ele vai ser sepultado amanhã. Ele vai ser sepultado amanhã, lá em Santos, né? Lá em Santos. E o que traz aqui é dizer que, infelizmente, né, aqui os dois, que o Brasil está perdendo os seus reis, né? Perdeu o Garrincha e agora também perdemos o rei Pelé, né? E a gente fica triste de ver que nossos reis estão deixando de estar entre nós, né? Fica a história, né? Mas eles se vão, né? E o Brasil está carecendo de exemplos, né? Como desses dois grandes jogadores de futebol, né? Então, o Pelé, que nos deixou essa semana, né? Morreu de câncer no colo, ele infelizmente se foi, né? E a gente lamenta muito, né? Estando aqui, essa perda, né? Porque a gente, amante do futebol, ficamos muito tristes, né, com isso, né? Mas essa história de perda, né, de reis é comum aqui no Brasil, né? Porque também perdemos Dom Pedro II, né? Quando o Brasil estava tão bem economicamente, tão bem na história, né? E tanto reconhecimento dos outros países, né? Houve um golpe aqui no Brasil quando 6 pessoas, no máximo, né? Eles então fizeram um manifesto e levaram para que o Deodoro da Fonseca assinasse, dizendo que existia lá na Câmara de Vereadores do Rio uma multidão que estava exigindo, né, que fosse reconhecido brilhante carreira futebolística, né, era um gênio do futebol. Mas hoje falta então nós valorizarmos essas pessoas que tão importantes foram para o futebol e para criar esse orgulho brasileiro, essa paixão brasileira, né? Inclusive eu fui uma pessoa que joguei nesse campo do Pau Grande, quando jovem, e vi jogar pelo Vasco da Gama. Eu fui um dos jogadores aqui que participou participei, era assim,
a importância de Garrincha também na história, que podia também ser reconhecido como o rei do futebol. Então eu também estive aqui, eu lembro que eu joguei nesse campo aqui pelo Vasco da Gama. Então aqui é o estádio de futebol do Pau Grande, onde o Vasco da Gama vinha aqui fazer amistosos e também treinava aqui nesse estádio. Eu tive a felicidade, eu fui um dos meninos que também joguei futebol aqui nesse estádio, um dos meninos que sonhou em ser jogador de futebol, né?